bem? Estamos cá de volta, né? Dando continuidade ao nosso tema, né? Bem, como vimos no vídeo anterior, nós tratamos então dos 4 elementos, as formas para se executar uma escutativa, né? Que se leva em consideração elementos tais como os fatos que estão sendo ditos, as emoções que estão sendo manifestadas, quais são as necessidades, enfim. Qual o grau de envolvimento, né, para onde aparentemente está se encaminhando a negociação, né? E também tratamos da chamada escutativa, né? Agora, nós vamos apresentar para vocês outros aspectos ligados a isso, né? E dessa vez vinculados à questão de alguns princípios para se realizar uma escuta adequada. Bem, o primeiro desses princípios é aquele que nós falamos, ainda que brevemente, no vídeo anterior, né, que é a ação de um ambiente seguro. Veja, na medida em que as duas partes vão se manifestar, elas vão, sobretudo numa negociação baseada em interesses, elas vão dizer particularidades, né, das experiências delas. Particularidades essas vinculadas a sentimentos, desejos, enfim. E para que isso ocorra, é necessário que a pessoa tenha certeza de que aquele espaço onde ela está dizendo aquilo é seguro. Veja, certa vez, em uma das minhas experiências profissionais, eu me recordo de uma situação onde, vou dar um exemplo de escola, né, que é um exemplo particular, mas pode se aplicar também tranquilamente, né, em uma relação empresarial, em uma fábrica, enfim. Mas o que aconteceu? Uma mãe foi ter com uma gestora e disse uma série de medos, temores, particularidades, enfim, que a expunham, particularidades dela. E certa vez a gestora, numa reunião com pais, enfim, indiretamente fez referência a essa pessoa e aos medos que a pessoa tinha, enfim, quanto os caminhos que o filho ia trilhar, né? Os receios dela. Então vejam, aquilo que era para ser um ambiente seguro, onde ela se sentiria protegida, acabou por se mostrar um ambiente em nada seguro. Isto porque aquilo que foi dito naquele ambiente acabou sendo expresso em outros ambientes. Então, é necessário que se tenha um ambiente seguro, que a pessoa se sinta segura naquele local. E ele tem que se tornar seguro tanto para aquele que estará lá ouvindo a pessoa, né, enfim, quanto o próprio local físico onde se realiza aquela negociação. Nós dissemos da inapropriação, né, de locais onde não se tem, digamos, privacidade. Você negociar isso nos corredores de uma fábrica, no meio de pessoas, ou numa sala de aula, enfim, no meio de outros tantos, a possibilidade de que a pessoa se manifeste dizendo, digamos, aquilo que de fato ela deseja, quer, sente, certamente vai se diminuir bastante se o ambiente não for seguro. Então esse é um dado, né, primordial. E para fechar, lembremos, não é só um ambiente físico, mas um ambiente profissional. Se você vai numa negociação e tudo aquilo que está sendo dito, você utiliza daquilo para, em outros momentos, expor o processo todo para outros grupos, enfim, as chances de que essa negociação de resolução de conflito aconteça com o tempo, certamente não vai ser muito forte. Bem, e quanto ao segundo aspecto? Esse é a atenção e foco naquilo que está sendo falado. Ou seja, você pode ter N impressões prévias a respeito daquilo que gerou conflito, enfim, mas fique atento àquilo que está sendo dito.
falamos no vídeo anterior a respeito da escutativa, né? Esse elemento se vincula a ela, né? Mas que você mantenha o foco. Imaginemos que você está numa sala qualquer e vai iniciar esse processo de negociação. Veja, estabeleça que naquele horário você não vai querer ser interrompido. Você não vai continuar fazendo outras coisas. Por exemplo, nesse momento eu estou virando para cá. Perceba, eu estou demonstrando desinteresse para aquilo que você está sendo dito. Então, eu tenho que manter o foco. Logo, tem que criar todas as condições para que o foco seja mantido. Terceiro aspecto, paciência e que se evite conclusões antecipadas. Esse é um desafio, gente. Por quê? Primeiro, paciência. Às vezes é uma resolução, é uma situação de extrema tensão, enfim, nós estamos, digamos, com o nível, a flor da pele. Isso não é bom. Imaginemos que eu não esteja num bom dia, acordei mal, enfim, não estou com paciência para ouvir as pessoas, enfim, logo, talvez não seja um bom dia para estar se marcando uma negociação para resolver conflito. Agora, se essa situação, naquele momento em que ocorreu o conflito, aí necessariamente você vai ter que exercitar a capacidade de se conter, enfim, para que possa ser criado espaço para que todos sejam ouvidos. Um outro aspecto é que se evite conclusões antecipadas. Vejam, falamos de uma habilidade necessária para a resolução de conflitos, que é você ser capaz de, como diriam, né, os americanos, se colocar nos sapatos do outro. É difícil, pessoal, porque às vezes eu tenho uma visão, por exemplo, imaginemos na minha situação profissional de professor, meus valores, enfim, logo eu tendo a achar que, por exemplo, o aluno está errado, o funcionário está errado. Enfim, se eu já venho para a mesa de negociação com uma conclusão já feita, não vai adiantar nada eu ouvir a outra parte. E isso vai ficar patente para a outra parte. A outra parte vai perceber que você não quer ouvir o lado dela, enfim. Então, é difícil? Mas é de suma importância que você não crie conclusões antecipadas. Se você já tem uma prévia ideia da conclusão daquele processo todo, e você já sabe qual decisão vai tomar naquele conflito, significa que você ainda não está pronto ou pronta, né, para iniciar um processo de negociação de conflito. Bem, outro elemento, a empatia. O que é a empatia? É a capacidade de você se sensibilizar com o outro. Veja, a empatia é uma característica eminentemente humana, mas às vezes nós somos empáticos, sentimos, né, o outro, enfim, sobretudo quando o outro é igual a mim. Agora, quando o outro é diferente, a possibilidade de eu ter empatia é menor. Eu falei a respeito da minha vestimenta, né, inclusive eu continuo com ela, né, mas uma vestimenta, se sou pobre, se sou negro, enfim, se estou deste ou daquele modo, são elementos que de imediato podem influir. E eu tenho que me policiar. Eu tenho que ficar atento de modo que essa possibilidade de eu perder a empatia, ela diminua. E eu tome cuidado para que a empatia possa prevalecer. Quer seja em relação aos meus estereótipos, aos meus preconceitos, enfim, eu tenho que me policiar em relação a eles, né? Então, ser empático é estar sensível ao outro, quem quer que ele seja. Branco, preto, pobre, prostituta, enfim, é ser humano. E sendo ser humano, de imediato ele já tem algo que o coloca enquanto é igual a mim. E é preciso que você não se esqueça disso. Bem,
O outro elemento é o que nós chamamos de intervenção para esclarecimento. O que é isso? Imaginemos que a pessoa está falando algo e você não entendeu, digamos, aquele aspecto da fala dela. Você ficou em dúvida, afinal, o que ela deseja? Qual a necessidade quando ela afirmou aquilo? Intervenha, mas de uma forma cordial. Olha, você poderia parar um momento? Você poderia me esclarecer melhor o que você quis dizer quando afirmou isso e aquilo? Esse tipo de postura demonstra, primeiro, que você está ouvindo bem a pessoa, quer entender aquilo que está sendo dito, e por outro lado, vai dar elementos que você não cometa equívocos. Que às vezes a pessoa pode falar, digamos, um tanto quanto rapidamente algo, enfim, e isso pode gerar uma série de problemas. Por fim, um outro elemento para escuta adequada e que se vincula a tudo isso que nós já dissemos, né, é evitarmos emitir julgamentos de valor. Não, alguém falou algo para você, está pensando isso e aquilo. Você fala, não, mas isso está errado. No processo de negociação, para que eu demonstre para o outro que eu sou capaz de ouvir e tentar entender o lado dele, se eu já emito julgamentos de valor, significa que eu não estou tentando colocar-me, né, nos sapatos do outro. Eu estou tentando, na verdade, fazer com que os meus sapatos prevaleçam. Logo, evite fazer julgamentos de valor. E também é um desafio. Eu já lidei com mediadores nas minhas experiências profissionais, né, que tem, em tese, essa função de saber, por exemplo, evitar emitir julgamentos de valor, mas antes do processo de negociação já estão dizendo, olha, você está errado. E sequer houve um outro lado para dizer o porquê dessa ou daquela ação. Logo, volto a frisar aquela questão da alteridade, né? Você ser capaz de se colocar no lugar do outro. Bem, e também nós temos algumas formas, né, para a escuta ativa e efetiva. E nós vamos tratar, sobretudo, na próxima semana, né, que são as estratégias, que vão desde linguagem corporal, como manifestar essa linguagem corporal, né, encorajar o fornecimento de respostas, né, você fazer um sumário daquilo que está sendo dito, ou seja, anotar os vários elementos que a pessoa está apontando na fala dela, né? Ou seja, criar notas e apontamentos para que você tenha, digamos, uma estrutura do discurso da pessoa. Você tem elementos para, após a reunião, poder se pensar e se posicionar em relação a eles. E veja, não só aquilo que está sendo dito, mas lembre-se dos outros elementos. As raivas, o caminho que ela está adotando em relação à reunião, enfim. E, por fim, a paráfrase, que é o espelhamento, que é uma técnica, né, bastante eficaz também. E todas essas técnicas nós vamos estar mostrando para vocês no próximo vídeo. Bem, com isso eu considero que nós já temos condições de encerrar essa semana, mas se fosse para, digamos, citar um elemento importante que nesses últimos momentos nós falamos, eu citaria a questão da alteridade. Vocês viram que em muitos dos aspectos que nós abordamos, a importância da alteridade é muito patente, né? Você ser capaz de, digamos, incorporar o outro, ouvir o outro e deixar de lado um pouco de você é de suma importância nesse processo. Com isso eu encerro essa semana. Espero que ela tenha atendido as suas expectativas, né? E aguardo você para a próxima etapa, né? Que vai envolver as estratégias e ações e técnicas, né, que você deve desenvolver ou pode desenvolver para ter uma ação efetiva na resolução de conflito. Até mais. Obrigado.